1929, Edwin Hubble fez uma das descobertas mais importantes da cosmologia. Que descoberta é essa de Hubble? E ele ficou famosíssimo por essa descoberta. A descoberta essa que deu razão à teoria do Big Bang. O que o Hubble percebeu? Olhando para as galáxias, todas as galáxias distantes de nós, ele se deu conta de que todas as galáxias estão se afastando de nós. É a ideia de um universo em expansão. Todas as galáxias, não importa a direção que a gente olhe, as galáxias estão se afastando de nós e se afastando umas das outras. O universo está em expansão. Isso é sabido hoje. E Hubble fez uma descoberta bem interessante também. Ele descobriu que a velocidade de afastamento de cada galáxia depende da distância, tem uma constante aqui, conhecido como constante de Hubble, mas ele é constante para todas, né, as galáxias, vezes a distância na qual as galáxias se encontram. De forma que, se esta aqui está a uma distância 2 vezes maior do que esta, ela tem uma velocidade 2 vezes maior do que ela. É bem interessante a descoberta de Hubble. E Hubble fez essa descoberta fazendo uso de um fenômeno hoje consagrado, bem entendido, né, conhecido como redshift. Então, vamos procurar explicar o que é redshift. Mas pode acontecer também o blue shift. O que acontece é que no universo só temos redshifts. Nós não temos blue shifts, né? O que é o redshift? Lembram-se que a luz é composta por muitas cores. É o espectro luminoso. Ora, no espectro luminoso, a gente começa aqui com o vermelho. O vermelho, ele tem uma frequência relativamente pequena, digamos, 400, né, terahertz, ou 4 vezes 10 a 14 hertz. E terminamos aqui, depois do azul, o violeta. O violeta. De forma que essa frequência aqui é maior, 7,5 vezes 10 a 14 hertz. Muito bem. De forma que a frequência da radiação vermelha, ou da radiação associada à cor vermelha, é menor do que a frequência da radiação associada à cor violeta. Muito bem. Vamos então agora analisar a situação envolvendo, digamos, 2 estrelas ou 2 galáxias, porque muitas vezes você olha para o céu e não consegue distinguir uma galáxia de uma estrela. Estão tão distantes, né, que se parece realmente como se fora uma estrela. Então, isso aqui poderia ser uma estrela ou uma galáxia, né? Ora, essa estrela emite radiação eletromagnética. E digamos que ele emita radiação eletromagnética com uma frequência nilinha. Nilinha pode ser uma das cores, por exemplo, do espectro do hidrogênio. Qual é a frequência que eu, aqui na Terra, vou observar? Então, tem um observador aqui, né, na Terra, em qualquer ponto, mas só faz sentido o observador aqui. Qual é a situação? Veja, essa galáxia
considere uma linha aqui, esse é o nosso eixo X. Esse é o nosso eixo X. Essa galáxia se desloca com a velocidade v. V positivo, ela se afasta de nós. V negativo, ela se aproxima. Vamos nos entender em relação a isso. É notação, né? Como a gente já havia feito, né? O sistema linha se movimenta com velocidade v em relação a nós. De forma que eu posso colocar o meu referencial aqui, é essa a ideia. Eu tenho um referencial aqui e um referencial aqui na Terra. São dois referenciais. Dois referenciais, né? Um referencial lá e o outro referencial aqui. Eu estou aqui. Qual é a frequência que eu vou observar? Luz emitida, né, por uma galáxia ou por uma estrela, não importa. Né? Luz. Ela foi emitida com frequência nilinha. Agora, qual é a frequência Ni? Qual é a frequência Ni? Nós já vimos que, nesse caso, nilinha, ou melhor, Ni é igual a nilinha vezes raiz quadrada de 1 menos V sobre C sobre 1 mais V sobre C. Efeito Doppler. Mas agora estou considerando o efeito Doppler, né, quando eu tenho uma estrela, quando eu tenho uma galáxia que se afasta de nós com uma determinada velocidade. Com uma determinada velocidade. Veja, esse desvio aqui, né, ele é tal que, se a galáxia se afasta, ora, se ela se afasta, eu estou aqui, ela se move para lá, emite para cá, porque senão não veria luz. Isso corresponde ao nosso caso de θ igual a 180 graus, que já analisamos isto. Consequentemente, esta frequência aqui vai ser menor. Ni vai ser menor do que nilinha. O quanto? Quanto? Depende de V. Depende de V. Então, se eu for capaz de medir o deslocamento em direção ao vermelho, por que em direção ao vermelho? Por isso que se dá o nome a esse efeito de redshift. Quer dizer, a mudança é sempre no sentido do vermelho, de reduzir a frequência. De reduzir a frequência. Ou seja, eu sempre brinco que a luz, quando um objeto está em movimento, a luz muda de cor. É verdade. Se ele emitiu uma luz ali próxima do laranja, da cor laranja, se a velocidade for suficientemente alta, eu vou percebê-la como vermelha. Se for amarela, ela vai tender ao alaranjado. Se for verde, ela vai tender ao amarelo. Cian vai tender ao verde. O azul vai tender ao cian. E o violeta vai tender ao azul. Ou seja, não é que todos vão tender ao vermelho, mas a direção é sempre no sentido de deslocamento das linhas espectrais em direção ao vermelho. O que significa isso? Redshift, mudança em direção ao vermelho. Mudança do quê? Da frequência. Em direção ao vermelho, portanto, muda de cor. Um objeto alaranjado, lá naquele referencial lá, ele vai aparecer para mim como um objeto vermelho. Ou, se a velocidade for muito grande, um objeto verde vai aparecer para mim como sendo vermelho. E assim por diante. Tudo depende da velocidade. Portanto, mediante a determinação do redshift, eu posso determinar a velocidade. Eu posso determinar a velocidade. Essa
é a melhor maneira de se medir velocidades no universo. Por quê? O que eu posso fazer é muito difícil medir velocidade de uma galáxia em afastamento, mas é mais fácil medir o deslocamento da luz, do espectro luminoso. Isso é mais fácil. E é isso que se mede. E veja, se eu medir a velocidade, eu posso medir também a distância dos objetos no universo. Fantástico. Isso é fantástico. Por quê? A melhor maneira hoje de medir distâncias também, e isso é um resultado bastante geral da teoria geral da relatividade, né? De forma que a melhor maneira de você medir distâncias hoje no universo é medindo quanto mudam as frequências, o redshift, né? Agora, então, esse aqui é o fenômeno conhecido como sendo redshift. Como eu disse antes, né, todas as galáxias, exceto a Andrômeda, exibem o redshift. Todas as galáxias estão se afastando de nós. Foi assim que Hubble concluiu. Todas estão se afastando. Por quê? Com todas as galáxias acontece o redshift. O que seria o oposto do redshift? É o blue shift, que não acontece. É muito raro. Acontece, mas é muito raro, né? O que significa o blue shift, né? O blue shift acontece quando a galáxia ou estrela se aproxima de nós. Se aproxima de nós. Quando ela se aproxima de nós, que é esse caso aqui, veja, o V agora vai em menos V. V vai em menos V. Emite radiação, agora V vai em menos V. Portanto, a frequência que eu vou determinar é Ni é igual a Ni' vezes raiz quadrada de 1 mais V sobre C sobre 1 menos V sobre C. Portanto, Ni é maior do que Ni'. E agora, o afastamento, né, é ao contrário. É no sentido de aumentar a frequência. Isso, em princípio, também pode acontecer. Se a estrela se aproxima de nós, né, se uma galáxia se aproxima de nós, o espectro, por exemplo, de hidrogênio numa frequência associada a uma determinada cor, eu vou ver, né, essa frequência deslocada. Essa frequência será maior, de forma que, digamos, uma frequência associada ao vermelho, se a estrela se aproxima, eu vou perceber uma cor alaranjada, ou quem sabe amarela, se estiver muito próximo. De forma que o blue shift é o efeito oposto a esse, onde o objeto se aproxima e emite luz, ou, no outro caso, ele se afasta e emite luz. Hubble percebeu que os objetos estão todos se afastando, ou seja, só dá redshift no universo, né, quando você olha as galáxias. Né? E a partir disso, se pode ter um método bastante seguro para determinar velocidades e para determinar distâncias. E essa é a relevância do efeito Doppler relativístico.